O que protege e o que mantém uma família é algo espiritual da parte de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu colocar na minha casa, se você colocar na sua casa os melhores materiais, os mais seguros, se você colocar câmera de segurança, se você colocar cerca elétrica, se você colocar tudo do melhor na sua casa, isso vai garantir que a família que vai morar na casa estará feliz, estará unida e protegida? Não vai. Não consegue garantir. Não vai garantir. Não, mas eu coloquei aqui o melhor piso que tem. Não, mas eu pintei da melhor cor que tem. Não, mas eu coloquei os melhores móveis. Não, mas a minha casa é grande. Nada disso vai mudar. O que abençoa uma casa, o que garante a proteção de uma família, não é o que é usado para fazer a casa, mas é quem sustenta essa casa, espiritualmente falando. Você sabe que numa construção, a parte mais importante é o quê? É o fundamento. É onde a casa estará apoiada, construída. Quando vai fazer a fundação, joga cimento, não é assim? Faz um buraco, põe ferro, joga cimento, ou não é assim que faz? Precisa ser muito bem feito, né? Exatamente, muito bem reforçado. Por quê? Porque a casa ela vai ser erguida em cima daquilo. E se não for bem feita a estrutura, se não for bem feita a fundação, essa casa ela vai cair. Cedo ou tarde ela vai desmoronar. Mas eu queria que você entendesse isso do lado espiritual. Do lado espiritual, porque ainda que a pessoa construa uma casa e ela faça o melhor fundamento na terra, isso também vai garantir que a família não vai desmoronar? Às vezes a casa fica, mas o casamento acaba. A casa fica, mas o filho se perde. Quantas pessoas têm casas bonitas? Quantas pessoas fizeram o melhor para sua casa, mas não adiantou, porque aquela casa não trouxe proteção, não trouxe o amor, não trouxe o conjunto de coisas que uma família precisa. Às vezes tem gente até brigando na justiça porque vai vender a casa, porque separou ou não é? Isso acontece na vida de muitas famílias. Sim, porque o que garante é o espiritual e não o material, não o físico. E é o mesmo exemplo, né? Por isso que você fez questão de citar. É a mesma coisa. A nossa vida espiritual, a nossa família espiritualmente precisa também de alicerces fortes, de alicerces bem construídos, fortes, para que no momento da dificuldade, no momento da luta, do problema, ela se mantenha de pé, né? O casamento se mantenha forte, os filhos, a casa se mantenha de pé quando vier os problemas também, porque esses problemas vão vir para todo mundo, para todas as famílias. Vocês acham que não vem problemas pra gente? Também vem lutas, mas a diferença é como tem sido a nossa estrutura, como tem sido o nosso fundamento. E é isso que nós queremos que você entenda, pratique e coloque também dentro da sua casa esses fundamentos fortes. Porque se você tiver esses fundamentos espirituais, então você vai saber resolver os problemas. Nada vai destruir, nada vai fazer a sua família desmoronar. Amém? Eu quero ler com você agora 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos lá, põe na tela. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Então, quem é o fundamento que vai garantir? Pode deixar na tela. Quem é o fundamento que vai garantir que o casamento não vai desmoronar, que a família não vai desmoronar, que o mal não vai poder destruir a família? Qual é o fundamento que garante
A sustentação de uma família? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento. Cristo. Quando você faz de Jesus o fundamento da sua família, o fundamento do seu casamento, ninguém vai poder desmoronar. Vamos dar um exemplo. Pastor Fernando, se alguém tiver inveja de mim, se alguém fizer uma macumba para destruir o meu casamento, se alguém se levantar contra o meu casamento para tentar tomar o meu marido ou a minha esposa, essa pessoa, ela vai ter sucesso? Depende. Do fundamento. Se o fundamento é Cristo, ela não vai. Pode tentar o que quiser. Não vai, pode fazer macumba, pode ter inveja, pode o que quiser. Quando Cristo é o fundamento da família, não tem mal que pegue. Não tem mal que entre. Agora, se Cristo não é o fundamento, aí você pode temer a inveja, a macumba, a maldição e tantas coisas ruins que a gente vê acontecer no mundo. Então você tem que se concentrar em apenas uma coisa: fazer com que Cristo seja o quê? O fundamento. O fundamento da sua família. Tem um outro versículo que eu vou mostrar para você que diz o seguinte, preste atenção. Pode ler esse, Thaís, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? Pode deixar na tela. A pedra angular que diz ali é a pedra fundamental. É a pedra que sustenta as outras pedras. Por exemplo, pode abrir a tela agora. Antigamente, nas antigas construções, você já deve ter visto, havia aquelas portas que era um arco, né? Uhum. E você vê que essas construções antigas existem até hoje, estão lá e ninguém derruba. Ninguém derruba. Mas como que eles fazem para ficar, né, aquela porta assim, aquele, como se diz? Aquele arco e não cair tudo? Tem uma pedra no meio que apoia as outras pedras. Uma pedra no meio que sustenta. Então, por exemplo, tá aqui o arco. Coloca o dedo aqui em cima, Thaís. Bem aqui no meio. Entre elas tem a pedra angular, a pedra fundamental que mantém as demais pedras como? Firmes. E não cai. Se você tirar, vai cair, vai desmoronar. Tá entendendo, sim ou não? As construções antigas. Eu tô dando esse exemplo para você entender o que é a pedra angular ou a pedra fundamental, que mantém tudo de pé. Essa pedra no mundo espiritual é quem? Jesus. É Jesus. Então, vamos dar o exemplo aqui de novo. Está aqui a família. O que tem que ter no meio? Jesus, que segura, que mantém a família. Se Jesus não estiver aqui, o que acontece? Tira Jesus, caiu tudo. É aí que cai o casamento, é aí que cai na doença e não consegue superar, é aí que vem um problema e não consegue resolver. Por quê? Porque está faltando a pedra. Você já convidou Jesus para ser a pedra principal da tua casa? Talvez a pessoa lembra de tudo. Ela lembra de tudo, ela se preocupa com cada detalhe da casa dela. Tem gente que cuida da casa, cuida da família, né? Por exemplo, tem mulheres que ela limpa a casa, lava a roupa, faz comida. Tem homem que trabalha 2, 3, 4 empregos, não para poder levar dinheiro para dentro de casa. Pensa em tudo, em todos os detalhes que a família precisa. Mas a pergunta é, e Jesus Cristo? Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você começa a ter uma rotina com Deus, uma rotina espiritual, orando aqui com a gente todo dia, assistindo os cultos online, procurando aprender mais sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, se afastando dos pecados, das coisas erradas, se dedicando mais a Deus,
aí sim você está fazendo de Jesus a pedra angular da sua casa. Antes de tomar uma decisão, você ora. Antes de dormir, você ora. Antes de comer, você ora. Quando acorda, você ora. Você não começa o dia sem Deus. Ou seja, você traz Jesus para a tua vida. Você traz Jesus para o teu casamento. Você traz Jesus para o teu lar. Quem poderá fazer esse lar desmoronar? O problema é que muita gente não faz o que precisa fazer. E aí depois ela chora. E aí depois ela reclama. Aí depois ela diz, poxa, mas por quê? Porque não fez o que tinha que fazer. Não colocou Jesus como a pedra principal, como o alicerce da casa. A vida com Deus. Não é isso? Quantas famílias, quantos casamentos são baseados no amor? Por exemplo, eu estou com meu marido porque a gente se ama. Porque o fundamento do nosso casamento é o amor. Você sabia que esse deve ser o segundo fundamento? O primeiro fundamento, o único fundamento deve ser Jesus. Isso é algo que você constrói. O amor é algo que Jesus vai te ajudar a manter. Porque quantos casamentos se começam por amor e terminam depois, por falta de amor? Acabou o amor, né? Acaba o amor, né? Quantas pessoas têm passado por isso? E falam isso. Por quê? Porque ela tem baseado o seu casamento em amor. Em um sentimento. Uma emoção que ela sente ali naquele momento e começa a vir as lutas, os problemas, as dificuldades. Como o amor um pelo outro não é um fundamento forte o suficiente, ele, com a luta, com os problemas, com a dificuldade, ele começa a cair. E às vezes com a decepção, porque uma pessoa é diferente da outra. Né? Às vezes a pessoa faz uma coisa que te magoa, às vezes você fica chateado, chateada. Imagine se toda vez que eu ficar chateado com ela ou ela ficar chateada comigo, a gente falar assim, não quero mais. Ninguém ficaria casado, porque é impossível você viver, morar com outra pessoa e nunca ficar o quê? Chateado com ela, porque ela tem defeito, ela tem erro. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. E um vai decepcionar o outro, às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um estresse, às vezes alguma coisa que aconteceu. E quando você não tem Cristo como a pedra fundamental do seu casamento, e isso se aplica também para tudo, o que vai acontecer? Vai desmoronar. Agora, quando Cristo é a pedra fundamental, antes de pensar no meu marido, eu penso em quem? Em Cristo. Antes de pensar na minha esposa, eu penso em Cristo. Eu penso em Deus, eu não quero desagradar a Deus. E até com os filhos, porque tem gente que odeia o filho. Tem filho que se levanta contra o pai, tem pai que se levanta contra o filho, tem gente que abandona a criança pequena. É o amor de filho. O amor que você tem pelo seu filho, eu não duvido, que é muito grande. Mas nem mesmo isso é o suficiente para manter um bom relacionamento. Se não tiver quem? Jesus. Se não tiver Jesus. Porque se o amor de pai para o filho ou de filho para pai fosse tudo, não teria nenhum filho contra o pai, não teria nenhum pai abandonando o filho, odiando o filho. Mas tem ou não tem? Porque o amor é muito grande, mas não é o suficiente. Porque a única pedra é o que diz aquele primeiro versículo que eu mostrei. O primeiro. Ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não é outro fundamento. Além de quem? De Cristo. Então, nenhum outro fundamento, nem amor, nem paixão, nem admiração, nada, nem amor de pai, nada pode substituir Cristo. Não é isso? Dentro de uma casa. E é isso que vai fazer a sua casa se tornar forte. É isso que vai fazer com que a sua casa, quando passar pelos problemas, se mantenha de pé, se mantenha forte, firme, porque esse fundamento, sim, é o que vai manter a sua casa bem, firme, forte e unida. Às vezes você já ouviu de muita gente, não, o amor. O amor é importante. Mas o amor sem Cristo não é o suficiente.
Eu sei que você ama, mas tem que ter Cristo, tem que ter Jesus, senão não adianta.